sermão expositivo narrativo em texto que não é narrativo, ok? A paz de Cristo, homens e mulheres de Deus, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos estar dando continuidade e agora vamos estar falando do sermão expositivo narrativo em texto que não é narrativo, ok? Estou aqui também com um texto conhecido dos irmãos, que é a 2 de Paulo, capítulo 4, verso 8 a 9, que diz o seguinte: Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Não, deixa eu ler o 7 também. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Aí que segue, né? Desde agora a coroa da justiça me está guardada. Vamos observar duas coisas. Primeiro, que Paulo está dizendo que combateu o bom combate e que guardou a fé, e que algo está guardado para ele, não só para ele, mas também todos que amam a vinda, beleza? E vamos lá para as nossas anotações. Lembrando que estamos agora em um sermão narrativo onde o texto não é narrativo. Ou seja, não é o texto que é narrativo. Nós é que olhamos para o texto e decidimos transformar ele em narrativo. É um pouco mais difícil, precisa de mais estudo e de mais cuidado. Você estiver começando, como eu disse, segue o narrativo natural, onde o texto já é narrativo. Mas eu vou te ensinar também como conteúdo e na hora que você se sentir pronto, preparado, pode usar aqui este tipo que é o sermão narrativo, onde você vai transformar o texto em narrativo. Paulo ali, ele está dando uma palavra, ok, maravilhosa, direcionada a Timóteo, mas não está contando uma história. Então vamos lá para as nossas anotações. Quem são as pessoas, os lugares e o que nos importa neste texto? Vou só anotar alguns detalhes e você já vai começar a abrir sua mente. Primeiro, temos aqui um personagem principal ou um dos principais, Paulo, que é quem está escrevendo. Então, Paulo é o autor. Sempre que você for transformar um sermão em narrativo, uma das coisas que você vai olhar muito é o autor. O outro é o destinatário, no caso, Timóteo. Então, nos importa muito saber sobre Timóteo. Esse é o destinatário. Destinatário. Poderia ser uma igreja, aí a gente teria que estudar a igreja. Só que tem algo em particular de cada um deles. O que temos de Paulo? Paulo está preso. Olha o cenário montando. Olha o cenário montando. Paulo está preso. Já temos um cenário aqui. E Timóteo? Timóteo está liderando a igreja. Paulo tem experiência e já é mais velho. Então, experiência e também tem mais velho. Como as duas coisas se parecem, não necessariamente, tá? Mas eu vou deixar só a experiência para que alguns vão achar que eu estou sendo redundante. Timóteo está liderando, mas ele é jovem. Ele é inexperiente. Ele é jovem. Paulo tem respeito, já é respeitado pela igreja, pelas lideranças, pelo povo, mas Timóteo não. Timóteo, pelo fato dele ser jovem, as pessoas ainda não têm tanto respeito por ele. Timóteo também tem um probleminha. Saúde. Como assim? A saúde de Timóteo ela é debilitada.
Tanto é que em algum momento, Paulo vai orientar Timóteo a beber vinho. Então, olha só, o cenário que temos de informação, isso aqui sempre que você estuda, você vai estar vendo isso nos seus estudos. O autor Paulo, você vai saber que essa carta não tem mais detalhe, tá? Paulo, ele não só está preso, ele está preso e ele sabe que não vai sair da prisão. É por isso que ele fala que ele já está sendo dado como libação, como oferta. Ele fala que o tempo da partida dele está próximo. Ou seja, Paulo ele tem conhecimento de que a realidade dele ali não é de boas esperanças. Paulo não é daquele tipo que está fazendo uma declaração positiva, eu vou sair em nome de Jesus, porque Paulo ele sabia que a situação ali, ele estava caminhando para a morte, tá bom? E Paulo estava pronto para isso. Ele tinha preparação espiritual e mental para isso. Ele estava tranquilo, porque para ele morrer é Cristo e o viver é lucro. Morrer é lucro? Como é que é? O morrer é Cristo e o viver é... Vou ler, travei. Mas enfim, Paulo está preparado. Para ele é lucro. Para ele encontrar com Cristo é benefício. E assim deveria ser também a nossa visão. Então nós temos Paulo, que é o autor, que está preso, que está sofrendo, que sabe que vai morrer. Ele tem experiência, ele tem respeito. Mas nós temos o Timóteo, um jovem que está sendo liderado por Paulo, ensinado por Paulo, tutelado por Paulo, que é o destinatário, mas que pode estar sofrendo um pouco. Primeiro, que o liderado dele, que tanto dava apoio, não está presente. Segundo, que Timóteo está enfrentando alguns desafios, tanto de saúde quanto de autoridade. Ele é jovem, desrespeitado e problema de saúde. Beleza. Então, ok. Agora, como que funciona? Esses elementos vão entrar para o sermão, ok? Aí o texto está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E você vai incluir aqueles elementos na exposição do seu texto. Por exemplo, meio que você vai começar a contar uma história mesmo. Aí tem que ser uma história, você vai ter que criar uma história. Amados irmãos, lendo este texto, me vem à memória de como possivelmente, ou ao meditar nesse texto, eu fiquei imaginando como que seria o cenário. Ou, irmãos, venha comigo, vamos chegar mais perto deste texto. Vamos olhar pela greta da prisão. Ou vamos, com uma visão de satélite, tentar nos aproximar de onde Paulo e Timóteo estavam vivendo. E eu já começo a ver um homem sentado num canto, num escuro. Alguém que está em uma condição que possivelmente eu e você, no lugar, simplesmente murmuraríamos. Estaremos reclamando, questionando: onde está o meu Deus? Este homem que eu estou vendo é o apóstolo Paulo, preso, sem nenhuma possibilidade de ser liberto. Alguém que choraria dia e noite, que reclamaria e que às vezes até blasfemaria contra o próprio Deus. Mas eu não estou vendo este homem fazendo isso. Olhando para este texto, eu estou vendo aquele homem, mesmo em meio a essa circunstância, cheio de fé, cheio de ousadia, cheio de vontade de trabalhar, cheio de vontade de impulsionar. Um homem que está sendo limitado pelas paredes, pelas grades, pelos guardas, está discipulando. Paulo está fazendo discípulos, treinando liderança. Paulo, mesmo em meio a este cenário, está cuidando do seu discípulo Timóteo, um jovem pastor, que tanto está precisando do apoio e da ajuda de Paulo. E Paulo, mesmo estando tão fragilizado, debilitado, sofrendo, ele está preocupado com quem? Ele não está preocupado com ele, com a sua libertação, com aquele ambiente. Ele está preocupado com o jovem Timóteo. E ele escreve essa carta
temeroso, com o intuito de motivar Timóteo, de dar mais força, orientação, de gerar esperança na vida de Timóteo. Agora, como, irmãos, alguém que não tem esperança nem de ser liberto da prisão quer gerar esperança na vida de alguém que está livre? Parece até contraditório, mas este é um homem que sabe para o que foi chamado. E ele cumpre seu chamado mesmo estando preso, mesmo com limitações. E, aliás, parece que as limitações de Paulo não serviram para o limitar, mas muito pelo contrário. Observe que as maiores cartas, ou a maior parte do Novo Testamento, foram escritos pelo apóstolo Paulo, mas que foram escritos exatamente nos tempos em que ele estava preso. Por isso temos as cartas das prisões. Porque enquanto Paulo estava preso, não podia sair pelas ruas, sair visitando as igrejas. Mas para que não ficasse parado, não deixasse de produzir, ele escrevia cartas. E louvado seja Deus por isso. Porque as pregações de Paulo, se ninguém anotasse, não teríamos. Mas as suas cartas estão registradas, copiadas e armazenadas para a nossa edificação, para o nosso conhecimento, para a glória de Deus. E este apóstolo Paulo, ele escreve a Timóteo dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira. Ele sabe que acabou a carreira, ele sabe que cumpriu o chamado, ele está convicto de ter feito a vontade de Deus, mas ele não está aqui reclamando créditos com Deus. Se eu tenho crédito contigo, abre esta prisão aqui agora. Não é isso que Paulo está fazendo, mas ele continua trabalhando, e nessa carta ele está trabalhando, abençoando lideranças que até hoje são abençoadas com os seus ensinos. E naquele momento específico, tanto estava abençoando Timóteo. Um homem como este, que está sofrendo tudo isso, cheio de uma esperança de glória. Ele diz: a coroa da justiça me está guardada. Um homem que sabe que não tem, não recebe, não está vendo nenhuma coroação na terra, pois este homem não sobe nos palcos com aplauso, este homem não está passando num tapete vermelho, pois talvez você imagine que um grande pregador como Paulo devesse estar andando de avião, estar nos melhores hotéis. Mas não, ele está preso. Ele está no frio. Ele está passando noites e dias onde tudo é a mesma coisa. Este apóstolo Paulo está escrevendo, motivando, instruindo e ensinando Timóteo. Que Timóteo, mesmo sendo limitado, mesmo tendo uma saúde que o limita, o Timóteo precisa continuar a carreira, precisa continuar combatendo o bom combate, precisa continuar guardando a fé. Mas não é somente Timóteo, não é somente Paulo. Eu e você precisamos agir da mesma maneira. Precisamos cumprir nosso ministério, nosso chamado, nosso ministério da pregação. Ainda que estejamos presos, ainda que estejamos limitados pelo tempo, ainda que estejamos limitados pelo financeiro, ainda que estejamos limitados por saúde, mas nós devemos continuar trabalhando para o reino de Deus, independente das limitações. Percebeu como que os detalhes, eles começam a aparecer dentro da nossa narrativa, mas que não está lá no texto? Lá no texto está falando que Paulo foi preso? Não. Lá no texto está falando que ele tem experiência? Não. Lá no texto está falando que Timóteo é liderado por Paulo? Não. Lá no texto está falando que Timóteo é jovem? Não. Lá no texto está falando que Timóteo é respeitado? Também não. Lá no texto está falando da saúde de Timóteo? Também não. Fernando, mas então você inventou. Isso é heresia. Irmãos, heresia é modificar uma verdade. Isso é uma verdade que não está no texto, mas que está aos arredores do texto. Isso é contexto. Isso é narrativa bíblica. Você pode acompanhar isso no contexto do texto
ou em estudos que demonstram isso. Mas como eu disse, este tipo é mais difícil, porque além de você ter que reunir mais elementos, você tem que ter cuidado com eles e saber empregá-los. Talvez você me pergunte, Fernando, você está me ensinando isso, mas você já pregou um sermão totalmente nessa linha? Não, eu nunca preguei um sermão desse jeito. Eu estou te ensinando e às vezes eu uso parte deste aprendizado em um sermão maior. Ou seja, eu estou pregando um sermão de forma normal, sem ser nesse modo narrativo, e em algum momento você emprega esses elementos. Isso é mais normal a gente já fazer. Você está explicando qualquer texto, por exemplo, você está pregando sobre o filho pródigo, e de repente você imagina ali a cena e você demonstra aquele cenário para que a pessoa consiga ver com maior profundidade, com maior intensidade, o que está sendo demonstrado ali no texto. O que o filho pródigo está passando, a situação do filho mais velho, a situação do pai. E naquele caso lá o sermão já é narrativo, naturalmente. Mas ainda assim você pode incluir mais elementos na narrativa. Ao mesmo passo, pode ser que você pregue um sermão como esse, deste texto que acabamos de ver, de forma normal, onde você só vai estar explicando o que é combater o bom combate, o que é guardar a carreira, o que é guardar a fé, o que é completar a carreira, o que é a coroa da justiça. Enfim, você está explicando ele de forma normal, sermão normal, expositivo normal, parecido com o estudo bíblico. Mas que, de repente, em algum momento você inclui esses elementos que nós estamos falando. E assim, você vai estar fazendo uso parcial deste aprendizado que nós estamos falando. Não quer dizer que, para você usar esses elementos, como nós usamos, para falar de Paulo como autor, para falar da situação de ele estar preso, ou seja, qualquer carta que for de Paulo, e que quando ele escreveu ela, ele estava preso, você pode incluir esse elemento, você pode olhar para essa visão da prisão. Você só tem que tomar cuidado porque algumas prisões, Paulo não estava nessa prisão terrível como quando ele escreve para Timóteo. Algumas prisões ele estava em domicílio, então seria um cenário diferente desse, ok? Mas você pode trazer, desde que tenha a ver com a mensagem. Fernando, mas nessa aí, por que tinha a ver ele estar preso? Irmão, tem tudo a ver. Ele dizer que combateu o bom combate, que completou a carreira, que guardou a fé. Ele estando preso, tem muita diferença ele falar isso. Porque é fácil você falar, eu completei a carreira, eu guardei a fé, e você está com o ministério bem sucedido, andando de avião, com empregados para te servir, com um motorista para te carregar, com a igreja, com ar-condicionado, com a equipe de sonorização, com a equipe para te ajudar a fazer sermão, com uma liderança formada. Oh, maravilha, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Você até ganha dinheiro para ter fé? Ah, mas faz diferença se o homem está preso, sofrendo, e ainda assim ele está preocupado com quem lidera, ele está preocupado com a palavra de Deus, ele está preocupado com a obediência, e ele está pensando na glória. Ok, olha só, faz diferença. Só podemos incluir o que faz diferença, tá joia? Isso é muito importante, usarmos elementos que agregam valor ao texto. Passei por aqui, nessa modalidade, nesse modo, neste estilo, para te trazer esse ensinamento. Espero ter te ajudado, ainda que você talvez não vá especificamente pregar um sermão inteiramente narrativo, sem o texto ser narrativo, mas pode ser que em alguns momentos isso vai te ajudar a incluir elementos. Então lembrando que o nosso foco é o autor, algum acontecimento ali, neste caso, Paulo está preso, então a prisão se tornou nosso cenário. Nós poderíamos usar o cenário mais específico de Timóteo. Eu usei o cenário de Paulo preso, mas nós poderíamos trabalhar mais
o cenário de Timóteo liderando a igreja e sendo respeitado. Por exemplo, nós poderíamos olhar e pensar, eu vejo aqui, eu imagino um jovem buscando exercer a liderança e o ministério e não sendo respeitado. E de outro lado tem alguém experiente, que sabe tudo que ele está passando, tentando instruí-lo e direcioná-lo, demonstrando de todos os modos que ele deve permanecer firme, mas que ele também deve ser longânimo, que ele deve ensinar e não impor autoridade. Isso é extraordinário, irmãos, isso é extraordinário. Mas eu não vou me estender mais não. E nós estamos encerrando por aqui essa exposição de texto narrativo, tendo visto primeiro o narrativo natural e agora o narrativo onde não é naturalmente o texto narrativo. Nós estamos tornando ele narrativo. Amém? Eu acabei gravando essa sequência de aulas hoje para finalizar esse assunto, tá bom? Então, talvez você até percebeu aqui, por mais que eram momentos diferentes, eu permaneci com a mesma roupa. Estou aqui já cansado, já exausto. Primeira aula eu gravei de manhã, antes de ir trabalhar. Depois voltei do trabalho. Já saí com os meus filhos. E agora meus filhos estão dormindo. Minha esposa já foi dormir. São 11h40 da noite. E eu estou aqui. Pode ser que talvez você esteja aí de noite também, de madrugada, de manhã, de tarde, final de semana. Deus te recompense poderosamente pelo seu esforço, pelo seu empenho. Que o Senhor nos dê graça de permanecermos firmes até o fim. Como Paulo permaneceu firme até o fim. E se você não acredita? Paulo mesmo preso, mesmo sabendo que ia morrer, sabe o que ele disse? Traga a capa e os pergaminhos. Ou, traga a capa e os livros. Olha, a capa ele sente frio, mas os livros, ele quer estudar, ele quer ler. Não pare de estudar, não pare de ler, não pare de aprender, para que você continue ensinando. É recebendo que temos o que dar. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério, sua família, seu chamado. E que Deus venha nos guiar soberanamente nessa trajetória do ministério da pregação, de aprendizado e também de ensino. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos. Hoje foi um dia longo, um dia produtivo, onde eu te agradeço, meu Deus. E tudo é para a tua honra, tudo é para a tua glória. Abençoe a vida dos teus filhos, das tuas filhas. Ó Deus, abençoe eles, dê força, dê sabedoria. Que quem, ó Deus, estiver enfrentando lutas em casa, talvez oposição para fazer esse curso, talvez tenha alguém reclamando, ó Deus, porque essa pessoa está perdendo muito tempo se dedicando. O Pai, eu clamo a Ti, que o Senhor entre com providência, com refrigério, traga paz, Senhor. Ó Deus, recarrega nossas forças, nosso ânimo. Que também, ó Deus, nossos familiares entendam que temos um propósito e um chamado com o Senhor. Que nós não vamos viver bem se não cumprirmos, se não atendermos. Não adianta nós fugirmos como Jonas. Nós precisamos permanecer na Tua graça e na Tua presença. Nós queremos ser como Paulo, Senhor, que mesmo diante das aflições e dos sofrimentos permaneceu firme até o fim. Porque nós também cremos que receberemos a Tua glória, a Tua recompensa, Pai, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe sua vida, sua casa. Fique em paz. Descanse no Senhor. E até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, para a glória dele.